Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, a todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, PR Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, porque assim o sistema do YouTube compreende que a mensagem é relevante e nós podemos alcançar mais pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Este é o nosso intuito, o nosso propósito de trazer crescimento espiritual, trazer uma boa reflexão, trazer aquilo que Deus tem colocado na nossa mente, no nosso coração, para guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, nós possamos estar sensíveis à voz de Deus pelo Espírito com foco em Cristo Jesus. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar de uma maneira muito especial, a todos que nos acompanham, que tenham as bênçãos de Deus e a direção do Espírito Santo e sejam fortalecidos na palavra de Deus a cada dia, a cada momento. Chegamos a 2023, chegamos a um ano novo, as celebrações continuam, porque a celebração do dia 31 de dezembro sempre são estendidas ao dia 1º e normalmente ficam até por um período um pouco maior do que isto. As celebrações permanecem, mas nós não podemos esquecer que o melhor de todas as celebrações é ter um momento para colocarmos nossas vidas, a vida de quem amamos, a nossa família, diante de Deus. Colocar diante da palavra de Deus, buscando direção do Espírito Santo, buscando fortalecimento, buscando sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que nós possamos viver a cada dia segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, como fala o apóstolo Paulo e deixou registrado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nós temos que renovar a nossa mente para que experimentemos a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. 2022 nos deixou, e como foi o seu 2022? Quais foram as suas lutas, as suas batalhas, as suas adversidades? Quais foram as suas vitórias, as suas conquistas? Você conseguiu alcançar os seus planos, os seus projetos? O que você conseguiu realizar em 2022? Quais são os seus projetos para 2023? O que você tem colocado diante de Deus em 2023? Como tem sido a sua perspectiva de vida, os seus anseios, os seus projetos, os seus sonhos? Nós não devemos deixar os nossos projetos de lado, os nossos sonhos de lado. O próprio Deus considera de uma maneira muito especial os nossos projetos, os nossos planos e sonhos, apesar dele ter sonhos e projetos para nós. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o texto nos diz, o próprio Deus dizendo: eu que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos para fazer bem e não mal, para conduzir vocês para o fim que vocês desejam. Então, Deus considera o nosso desejo, os nossos planos, os nossos sonhos. Ele tem o direcionamento dele, que é sempre melhor, para que nós vivamos em paz, em harmonia, felicidade, para que nós tenhamos o descanso necessário, o sossego necessário, a harmonia necessária a cada dia, a cada momento, nas realizações dos nossos sonhos e projetos. Nas nossas lutas, nas nossas adversidades, Deus concede pelo Espírito Santo, ele vai concedendo sabedoria, discernimento, direção espiritual para que
em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores e possamos superar as adversidades que nós temos nessa vida. Como Jesus mesmo nos disse, no mundo nós temos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também, através dele, venceremos o mundo. Através de Jesus Cristo, a cada dia, a cada momento, nós somos mais que vencedores, apesar das lutas e das adversidades. Muitos de nós, passamos por muitas lutas e lutas difíceis em 2022. 2023 nós teremos novas lutas, novas adversidades, mas também teremos maiores conquistas dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos planos. Algumas questões nós não temos controle sobre ela, nós não temos controle sobre todas as coisas dessa vida. Mas aquilo que nós podemos controlar, aquilo que nós temos autoridade, aquilo que nós podemos conduzir segundo a vontade de Deus, certamente temos que fazer dessa maneira, porque assim viveremos de uma forma muito mais íntegra, com melhores resultados e com um bom descanso físico e espiritual, emocional, psicológico. Nós vamos poder descansar em Deus, sabendo que nós estamos oferecendo o melhor e Ele tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento. É um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje, a respeito de autoridade. Autoridade dentro da palavra de Deus, como que isto funciona, como que é a autoridade divina, qual a autoridade que Jesus Cristo apresentou, qual a autoridade que ele tinha e que ele revelava ali em si mesmo, como era esta autoridade de Deus em Jesus Cristo e como funciona essa autoridade para os nossos dias pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que observar que a autoridade que Deus apresenta em Jesus Cristo e a autoridade do Espírito Santo que habita em nós, ela tem um direcionamento, ela tem um foco em que o livre-arbítrio que Deus nos deu é respeitado dentro dessa autoridade divina. Então, esse impasse que nós temos dentro da espiritualidade, o impasse entre o livre-arbítrio e a autoridade divina, passa pelo crivo das nossas escolhas. E o que você tem escolhido? Tem favorecido a vontade de Deus? Você tem colocado a sua vontade submissa à vontade de Deus? Você tem buscado orientação? Você tem colocado diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos antes da realização, para que, direcionado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática, você tenha os melhores resultados? Como você tem observado tudo isto e como funciona esta questão de autoridade? Para isso, eu quero destacar com vocês o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 19. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 19, do versículo 1 em diante, onde o texto fala a respeito de autoridade, envolvendo Jesus nesta perspectiva, envolvendo Deus o Pai, envolvendo a divindade como um todo, para que nós tenhamos uma boa perspectiva, uma boa interpretação, uma boa maneira de compreender o que é de fato autoridade dentro da perspectiva divina em Jesus Cristo. Então, João, capítulo 19, a partir do versículo 1, o texto ele diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos
e lhes disse: Eis que vou apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar? E respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Observe a resposta de Jesus para Pilatos. Pilatos ali, né, o governador naquele momento, e Pilatos adverte Jesus, chamando a atenção de Jesus para uma questão de autoridade civil, para uma questão de autoridade pública. Pilatos é uma autoridade naquele momento. E o que Pilatos fala é: olha, você não vai me responder aquilo que eu estou te perguntando? Você não percebe que eu tenho autoridade tanto para te soltar quanto para te crucificar e você não quer me responder? A resposta de Jesus é bastante intrigante, porque Jesus ele não responde o que Pilatos quer, mas ele dá uma resposta a Pilatos que é inesperada. É uma resposta que certamente Pilatos não estaria esperando. A resposta de Jesus é: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Se Deus não tivesse dado autoridade a Pilatos, Pilatos não estaria naquela posição, naquele momento, para o julgamento, para a sentença de Jesus. O que Jesus está falando é: você pensa que você tem autoridade, mas a autoridade que você está apresentando é uma autoridade que foi conferida a você, mesmo que você não perceba e não reconheça esta conferência de autoridade que foi transmitida a você. Quando nós falamos de autoridade, nós temos que falar destas vertentes da autoridade. A questão da autoridade imposta, a autoridade atribuída, a autoridade conferida e a autoridade adquirida. Como que nós nos relacionamos com esse tipo de autoridade, como nós passamos por ela no nosso dia a dia, como nós convivemos com essa autoridade a cada dia, a cada momento. Como nós temos que lidar com isso de uma maneira sadia para a nossa vida pessoal, para a nossa vida no lar, como filhos, como pais e mães, dentro da perspectiva social, dentro do nosso ambiente de trabalho, como que estas vertentes da autoridade funcionam. Você tem uma certa autoridade e até uma certa autonomia sobre a sua vida, mas existem coisas que você também não vai ter a oportunidade de escolher da maneira que você gostaria. Você não vai ter a oportunidade de escolher dentro de todos os seus sonhos, de todos os seus planos,
porque nós nos limitamos muitas vezes em muitas áreas das nossas perspectivas de vida. A própria vida nos limita para que nós não alcancemos todas as coisas. Assim como diz a música da Ana Vilela, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, mas é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Esta música da Ana Vilela mostra esta questão da vida, da compreensão da vida, do caminhar da vida, saber que nós somos fortalecidos no caminho pelo aquilo que vivemos, por aquilo que aprendemos e vamos aprendendo a lidar com as questões da autoridade. A autoridade, quando ela é imposta, e muitas vezes a autoridade é imposta, por exemplo, em fases da nossa vida, em fases em que as pessoas ainda são crianças e têm dificuldade de discernimento, os pais precisam impor esta autoridade, até que a criança compreenda que o que os pais, o pai e a mãe está impondo como autoridade é porque é o melhor para ele naquele momento, dentro da sua faixa etária, dentro da vida que eles têm, dentro daquilo que é possível oferecer para o seu filho dentro da sua vida. Então, até que o filho chegue nessa compreensão a respeito da vida, o pai e a mãe, ele tem que impor a autoridade até que haja aprendizado, até que haja discernimento. Um dos grandes males que nós estamos vivendo hoje é exatamente os pais e mães tratarem filhos que ainda não estão em idade de compreensão, de discernimento, tratarem como se fossem adultos e até motivando muitas vezes para que eles tenham uma autonomia precoce, para que façam as suas próprias escolhas e muitas vezes, na grande maioria delas, isso é um grande prejuízo para a família, um grande prejuízo para a própria criança no seu desenvolvimento, porque ela ainda não tem maturidade suficiente para lidar com esse tipo de autoridade sobre si mesmo. O pai e a mãe, na primeira infância, precisa impor a autoridade para a educação do filho, para a correção do filho, para a direção do seu filho, da sua filha, de uma maneira sadia, até que ele realmente venha compreender as questões da vida e possa, de fato, fazer as suas escolhas com sabedoria e com discernimento dentro da ética, da moral e do respeito. Até ali, os pais têm que impor a autoridade. Vai chegar um momento em que esta imposição de autoridade ela tem que passar para o crivo do respeito, porque se a autoridade não mudar o seu perfil e não passar para o crivo do respeito, então ela vai deixar de ser uma autoridade real. E ela, sendo desrespeitosa, ela não vai atender aquilo que o projeto da autoridade tem como objetivo, tem como finalidade, tem como meta, que é conduzir ao conhecimento, à sabedoria, ao discernimento, para conduzir realmente o que a pessoa precisa aprender. A autoridade, enquanto não há discernimento, enquanto não há conhecimento, não há sabedoria, ela é imposta para que haja aprendizado. Mas depois que houve o aprendizado, esta autoridade, ela volta para o campo da autonomia, onde agora a pessoa pode escolher, mas ele vai escolher tendo conhecimento, sabedoria, discernimento, para julgar entre o bem e o mal, e ele vai adquirir maturidade, como diz o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele vai adquirir autoridade quando ele conhecer o bem e o mal, souber desprezar o mal e escolher o bem. Daí ele vai ter
realmente autoridade. Daí ele vai saber, né, o que é autoridade dentro do respeito, da ética, da moral, do conhecimento. Quando isto não acontece, e mesmo na fase até adulta, os pais têm que manter a ética, a moral e o respeito pela autoridade imposta, então, né, esta imposição mostra duas questões. A primeira é que não houve aprendizado ao longo do tempo. E a segunda é que não há respeito dentro do desenvolvimento daquela pessoa com relação ao lar, com relação ao convívio familiar. Não há respeito, né, dentro das relações familiares, das suas relações sociais. E se a pessoa não tem respeito dentro do seu lar, com os seus pais, com a sua família, com os seus irmãos, então ele vai ter dificuldade pessoal também com o seu relacionamento social, com o seu relacionamento de trabalho, inclusive com o relacionamento quando ele decidir formar uma nova família. A autoridade, esse tipo de autoridade imposta, ele tem o seu momento, né, enquanto a pessoa não tem sabedoria, conhecimento e discernimento. A partir que isto foi transmitido, ele tem que fazer as suas próprias escolhas de maneira consciente. Quando ele faz a escolha de maneira consciente, mantendo a ética, a moral e o respeito, ele vai mudar o estágio dessa questão da autoridade. E agora, apesar dele já compreender o que ele aprendeu, o que foi transmitido para ele, ele vai manter a autoridade, no caso, usando o exemplo da autoridade materna ou da autoridade paterna, ele vai manter essa autoridade, porque dentro da manutenção dessa autoridade, agora a autoridade que era imposta pelo aprendizado, pelo conhecimento e pelo desenvolvimento que ele teve, aí ele mantendo os padrões de ética, moral, de respeito dos seus princípios e valores, agora ele vai ter uma autoridade atribuída. Ele atribui a autoridade dentro de uma circunstância. Ele vai atribuir a autoridade àquelas pessoas que convivem com ele, aquelas pessoas que ele ama, aquelas pessoas em que ele, dentro do seu aprendizado, conseguiu desenvolver o amor, o respeito, o carinho e vai manter os seus princípios de ética e moral. A sua estrutura emocional, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura relacional tem bases sólidas. E é por isso que ele consegue conferir a autoridade, atribuir a autoridade a quem realmente tem autoridade. E é assim que os filhos vão se relacionando com os pais, e é desta maneira também que, se ele tiver essa compreensão da autoridade agora atribuída, conferida de maneira sadia, ele vai desenvolver muito bem as suas questões pessoais e vai desenvolver também as suas relações familiares, ele vai desenvolver um bom casamento, ele vai desenvolver uma boa família. Se ele decidir ter filhos, ele vai criar seus filhos de uma maneira educada, de uma maneira íntegra, de uma maneira respeitosa, assim como ele também foi criado desta maneira. Então, a autoridade imposta vai passar pelo conhecimento e discernimento, e ela vai chegar a ser agora uma autoridade conferida, uma autoridade atribuída. Sou eu que confiro a autoridade àqueles que me ajudaram a conhecer a vida, me ajudaram ao desenvolvimento, me ajudaram a crescer, me ajudaram a compreender a vida e a viver de uma forma em que eu tivesse mais ou maior estabilidade, tranquilidade
e um bom relacionamento com todas as pessoas e uma boa estrutura na construção da minha família pessoal. Também, né, mudando o estágio dessa autoridade, ao longo do tempo, com o convívio, as pessoas que convivem juntas, ela começa a desenvolver uma autoridade adquirida, uma autoridade comum pelo conhecimento que um tem pelo outro. Aquela pessoa que você considera por ter sabedoria, por ter uma boa didática, por conseguir transmitir para você um bom ensino, aquela pessoa que tem um bom conselho, um bom pensamento a respeito da vida, uma boa compreensão a respeito das questões espirituais, familiares, sociais, aquela pessoa que você pode buscar direcionamento, buscar um aconselhamento, porque ela é capaz de oferecer bons conselhos e bom direcionamento para te ajudar nas suas superações e nas suas adversidades, nas suas aflições, nas suas questões pessoais. Então, existem muitas pessoas que nós admiramos, tem pessoas que nós vamos buscando informações, vamos ouvindo os conselhos, vamos observando a sua postura de vida. Para essas pessoas, nós temos uma autoridade que para ela está sendo adquirida pelo convívio, pela admiração, né, pela soma daquilo que começou como uma autoridade imposta, passou a ser uma autoridade atribuída, e agora, pelo convívio de respeito, de ética e de moral, ela é uma autoridade adquirida. Adquirida num padrão de transição comum, num padrão de transição absolutamente normal. Quando nós olhamos para esse texto aqui de João, capítulo 19, a respeito da crucificação de Jesus, né, nós olhamos dentro do contexto esses níveis de autoridade diferenciados. Observe que, dentro da questão civil, quem tem autoridade sobre Jesus é Pilatos. E dentro da autoridade civil que Pilatos tem, Jesus foi levado para ser açoitado, para ser humilhado. Ele já tinha recebido uma condenação, onde ele foi levado para ser chicoteado. E aí, a autoridade que era de Pilatos passou para a mão dos soldados que estavam ali, naquele momento, tendo uma aparente autoridade sobre Jesus. E tendo uma autoridade sobre Jesus, sem ter o discernimento de quem era Jesus, o Filho de Deus, quem era Jesus na sua essência, no seu amor, na sua forma, estes soldados que estavam ali, né, comandados, né, por Pilatos, Pilatos é a autoridade maior, esses soldados, eles açoitaram Jesus, eles humilharam Jesus, colocando sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, colocando um manto púrpura, como diz o texto aqui, sobre Jesus, porque púrpura naquele tempo era a cor do vestuário, das vestes da realeza, né? A realeza, por muitos anos, até hoje, em muitos países, em muitos lugares, é representado pelo vermelho púrpura ou pelo azul royal, né? São duas cores fortes, duas cores marcantes, que destacam a questão da realeza. E como a acusação de Jesus era que ele seria um rei, então colocaram uma coroa sobre ele, só que essa coroa era uma coroa de espinhos, e o manto púrpura para falar que realmente ele era um rei, mas era um rei humilhado, era um rei que, na perspectiva daqueles homens que estavam levando Jesus à tortura, era uma perspectiva de que Jesus não tinha autoridade nenhuma e que ele, se declarando rei, ele estava sendo humilhado. O rei do universo estava sendo humilhado
por aqueles que ele mesmo criou. Então, é uma falta de compreensão, uma falta de discernimento. Esta autoridade que os soldados estão exercendo sobre Jesus é uma autoridade que foi conferida aos soldados pela sua posição militar, pela sua posição civil, mas a maneira que eles aplicaram sobre Jesus, na forma de humilhação, na forma de tortura, foi uma autoridade imposta sem maturidade, sem discernimento, sem aprendizado e sem compreensão do que realmente era Jesus, de quem realmente era Jesus. Se a imposição dessa autoridade já estava sendo aplicada de forma errada, é claro que aquilo que lhe foi conferido ou atribuído também, né, em consequência, seria de uma forma completamente errada. E é isso que passa a acontecer também com Jesus nas mãos dos soldados. Então, ele recebe os açoites, ele recebe a humilhação, os xingamentos, a coroa de espinho, como diz Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. O filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, mostra muito bem esta questão ali deste momento da tortura contra Jesus, no momento ali que precede a sua crucificação, a maneira que ele foi açoitado, a maneira que ele foi humilhado, a maneira que usaram dessa autoridade imposta e atribuída, conferida, foi utilizada contra Jesus, aquele que realmente tinha autoridade. Agora, dentro de todas essas perspectivas, existe um outro lado dessa história, que é a questão da autoridade que também foi atribuída a Pilatos. E esta autoridade atribuída, que não vem dele mesmo, assim como a autoridade dos soldados era uma autoridade atribuída, que não era do próprio soldados, mas era do seu líder, né? Também Pilatos recebeu autoridade aqui, Jesus mesmo faz essa descrição no versículo 10, né, do capítulo 19 de João, quando Pilatos adverte Jesus, né, falando: você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Aí Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Nenhuma autoridade você teria se Deus não tivesse permitido que você estivesse nessa posição, neste momento. Então, a posição de Pilatos, ali naquele momento, a autoridade civil que Pilatos tem, ela foi conferida por Deus, é isso que Jesus está falando. Foi a autoridade atribuída por Deus para que ele estivesse naquela posição, naquele momento. Então, esta perspectiva de que uma pessoa tem toda a autoridade, essa perspectiva que a pessoa tem essa compreensão de que a autoridade vem dele mesmo, biblicamente falando, é uma perspectiva completamente contrária à palavra de Deus, completamente contrária à estrutura divina, porque aquilo que nos é conferido, aquilo que nos foi atribuído, né, não faz parte do nosso próprio desenvolvimento. No nosso desenvolvimento humano, existem questões que nós adquirimos, mas mesmo aquilo que nos é adquirido, ele também nos é atribuído pelo poder de Deus e pelo direcionamento de Deus. Se Jesus fala que Pilatos não estaria ali se Deus não quisesse ali, né, isso não anula o que Pilatos adquiriu ao longo da sua vida,
buscando conhecimento, buscando dentro dos seus estudos, da sua formação, buscando meios e portas para que ele também fosse preparado para assumir aquela posição. Então, é claro que na esfera humana, a pessoa tem que se preparar para desenvolver um bom trabalho, para ser um bom profissional, para ter um ótimo conhecimento, para ter discernimento a respeito da vida, e Deus vai utilizar o conhecimento que você adquiriu, a sua autoridade pessoal em busca do seu crescimento, e a partir do seu esforço, daquilo que você adquire de conhecimento, de sabedoria humana, Deus vai atribuir a você, né, algo que está relacionado com o seu desejo, com a sua capacidade, com a sua vontade, com aquilo que você almeja ter ou alcançar, né, aquele objetivo em que você almeja chegar. É por isso também que dentro da autoridade eu tenho que ter esta percepção daquilo que eu desejo e me esforçar para alcançar sabedoria, discernimento, conhecimento, para que Deus possa me utilizar como instrumento para que eu possa chegar lá, para que eu possa chegar ao caminho, ao lugar aonde é o meu objetivo. O objetivo de Pilatos era alcançar o governo, ele alcançou, mas é claro que ele teve uma boa preparação para poder estar lá. Ele foi um bom articulador político, ele teve uma preparação acadêmica boa, ele teve uma formação que possibilitou que ele chegasse aonde ele chegou, mas daí vem Jesus e fala: olha, apesar de todo esse esforço seu, apesar de tudo que você construiu, apesar de tudo o que você adquiriu como conhecimento e sabedoria, se Deus não tivesse aberto as portas e não te colocado nessa posição, você não estaria aqui. Porque em Romanos capítulo 13, a Bíblia é muito clara quando ela diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, quer seja para o bem, quer seja para o mal, mas não há autoridade que não seja atribuída por Deus. Por isso, qualquer autoridade que você tenha, seja como um líder religioso, seja como um líder de um departamento da sua igreja, seja no ministério pessoal que você tenha, seja autoridade familiar no seu lar, como mãe, como pai, seja a autoridade social no trabalho que você desenvolve, seja a autoridade como um chefe do setor que você trabalha, seja uma autoridade como um professor, uma professora. Dentro da autoridade que você exerce na vida, porque todos nós, em algum estágio da vida, em algum momento, exercemos algum tipo de autoridade. Então, observe a autoridade que você tem e lembre-se, em primeiro lugar, que esta autoridade que você tem, você só a tem porque isto foi conferido por Deus. Então, você tem que buscar sabedoria, discernimento, direção espiritual, conhecimento da palavra de Deus como única regra de fé e prática, a Bíblia, para que você, compreendendo a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo, possa fazer as melhores escolhas para ter os melhores resultados. É isso que nós esperamos, é isso que Deus espera de mim, espera de vocês, espera de todo ser humano que naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, está exercendo a autoridade. Agora, um outro detalhe que eu quero destacar com vocês é que nós não podemos conferir autoridade a quem realmente não tem. Quando nós
atribuímos autoridade a quem não tem, de fato, nós estamos cometendo um erro muito grande. E tem pessoas atribuindo autoridade àquele que não tem autoridade nenhuma para fazer aquilo que o outro está achando que tem autoridade para fazer. Você já viu aquela pessoa que dentro de uma situação, dentro de uma circunstância da vida, uma circunstância comum, aconteceu alguma coisa que foi desagradável para ele na vida dele, e ele começa a pensar: não, alguém rogou praga em mim, alguém me invejou, ou alguém está de olho gordo no que eu tenho, uma expressão comum, uma expressão popular. Isto é você ou a pessoa que faz isto, ele está atribuindo uma autoridade a quem não tem. Se uma pessoa é capaz de desestabilizar a sua vida financeira, a sua relação matrimonial, a sua relação conjugal, se uma pessoa tem autoridade, né, para conseguir desestabilizar você dessa forma, que tamanho de poder e de força você está atribuindo a esta pessoa para que ela consiga fazer isso? Você não pode conferir autoridade sobre alguém que realmente não tem autoridade sobre você. É por isso que no livro de Jó, por exemplo, com tudo que ele sofreu, com tudo que ele passou, ele nunca atribuiu nada que fosse negativo na vida dele, a perda dos filhos, a perda do seu rebanho, a perda das suas riquezas, tudo o que ele perdeu, a sua doença, né, as acusações que ele recebeu dos seus amigos, tudo aquilo que Jó sofreu, a Bíblia é muito clara em dizer que ele jamais atribuiu a ninguém e nem a Satanás ele atribuiu aquilo que ele estava sofrendo. Porque ele tinha esta mesma perspectiva de Jesus. Nada aconteceria comigo se Deus não estivesse permitindo. Então, tudo para Jó, ele voltava à autoridade atribuída a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, não atribua a autoridade a quem não tem autoridade sobre você, especialmente para aqueles que nasceram de Deus em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos o texto de 1 João, a primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 18 e 19, então 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19, olha o que diz aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sobre o domínio do adversário de Deus, sobre o domínio maligno, mas tem questões que o maligno não domina. Quem ele não domina, o que ele não domina, são aqueles que são nascidos de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, que é aquele que é nascido de Deus, ele nos guarda. E por ele nos guardar, como diz o texto aqui no versículo 18, para todo aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo, nos guarda e o maligno não nos toca. Então, não atribua ao maligno aquilo que ele não pode fazer contra você, se você realmente nasceu de Deus. Se você nasceu de Deus, você não pode falar: ah, o diabo fez com que isto acontecesse na minha vida, fez com que esse problema surgisse,
fez com que essa desgraça aparecesse, fez com que esse problema se agravasse, né? Não atribua nada ao adversário de Deus, né? Por quê? Porque toda a autoridade foi conferida a Jesus Cristo, é Ele que nos guarda, e se Ele não nos guarda, se nós nascemos realmente de Deus, a palavra de Deus diz que o maligno não nos toca. Mas nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos problemas, mas também sabemos que somos de Deus, somos guardados em Jesus Cristo e conduzidos pelo Espírito Santo para sermos fortalecidos pelo poder de Deus em nossas fraquezas. Assim como diz o apóstolo Paulo, são nas nossas fraquezas que nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Dentro dessa relação da autoridade adquirida, um dos textos que eu mais gosto a respeito da autoridade de Jesus e como ele apresenta esta autoridade a cada momento, como que Jesus Cristo apresenta a sua relação de autoridade dentro dessa questão do que foi adquirido nos 3 anos de ministério de Jesus, quando ele chama para mais próximo o 12 para ser os seus discípulos, que depois 11 deles se tornam apóstolos, Judas acaba não aceitando e acaba se perdendo, mas depois ali vem o apóstolo Paulo, que acaba completando os 12 novamente. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, o versículo 31 até o 35, Jesus ele diz assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que disse aos judeus também agora vos digo para vós: onde eu vou, não podeis ir, mas um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Quando Jesus apresenta essa perspectiva de que agora a autoridade tem que vir pelo amor, porque a autoridade que vem pelo amor é uma autoridade inversa. Sou eu que permito que o outro tenha autoridade sobre mim, mas não é uma autoridade imposta, ela é uma autoridade que vai passar dentro do campo do que eu estou atribuindo de autoridade ao outro e do que me foi adquirido ao longo do relacionamento com o outro. Então, o que Jesus fala, a autoridade que eu quero, em primeiro lugar, é que vocês aprendam a amar. Aprendam a amar de verdade, com integridade, com sinceridade. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para amar ao próximo como a si mesmo, em primeiro lugar, eu tenho que aprender a me amar, a me respeitar, a me permitir ser conduzido pela palavra de Deus como autoridade suprema sobre a minha vida. Então, dentro desta perspectiva da autoridade que eu permito que o Espírito Santo exerça sobre mim, né? Então eu atribuo essa autoridade ao Espírito Santo, pode me guiar, pode me ensinar, pode me corrigir, pode me conduzir segundo a sua vontade, assim como o próprio Jesus Cristo nos ensinou a fazer quando ele se fez carne e ele habitou entre nós, usando o texto de Isaías, capítulo 61, registrado em Lucas, capítulo 4. É o texto onde Jesus ele lê na sinagoga
né? O Espírito de Deus está sobre mim, né? Porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos cativos, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo tem autoridade sobre mim. É isso que Jesus está declarando para mostrar para cada um de nós que nós devemos seguir os mesmos passos, da mesma forma, dentro do mesmo caminho. O Espírito de Deus tem que estar sobre nós, habitando em nós. Ele deve ser e ter o controle da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos controla, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos ensine, nos corrija e nos conduza segundo a vontade de Deus, nós vamos conseguir viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Mas esta autoridade não é imposta por Deus. Deus, ele mostra o melhor caminho e deixa que nós escolhemos nos relacionarmos com ele em amor, porque o livre-arbítrio que foi nos dado não é retirado. Deus não retira esse livre-arbítrio. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós com autoridade, nós nos submetemos à autoridade de Jesus Cristo, mas tudo isso tem que acontecer por amor, por um relacionamento de respeito, de ética, de moral, de carinho, de amizade, de intimidade com Deus. É por isso que quando chega no capítulo 15 do Evangelho segundo João, capítulo 15, no versículo 12, complementando o que João disse no capítulo 13, a respeito do novo mandamento, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no capítulo 15, versículo 12, Jesus vai dar um pouco mais de detalhe. E ele coloca assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Observe a maneira que Jesus está apresentando a sua autoridade. Eu tenho autoridade e eu quero ser seu amigo, mas você só vai ser meu amigo se você fizer o que eu mando. Esta é a maneira de Jesus apresentar a sua autoridade sem forçar uma situação, sem a imposição da autoridade, sem tirar o nosso livre-arbítrio, mas dentro de um relacionamento fraternal e dentro de um relacionamento de amizade, Deus, em Jesus Cristo, não perde o seu senhorio. E é por isso que ele fala: eu quero ser seu amigo, mas você só vai ser meu amigo se fizer o que eu mando. Esta é a proposta de Deus em Jesus Cristo para a nossa vida todos os anos, e 2023 não vai ser diferente. 2022, nós tivemos muitas dificuldades, muitas lutas, tivemos algumas perdas pessoais, muitos tiveram perdas físicas, financeiras, perdemos pessoas que nós amamos, mas que nós vamos reencontrar na ressurreição para a eternidade. Porque nós somos guardados por Deus em Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. O selo de Deus são os frutos do Espírito que operam em nós. Então nós temos que conduzir a nossa vida selados pelo Espírito Santo para a ressurreição que nós aguardamos em Jesus Cristo. Então, desta maneira, com esta perspectiva, não atribua autoridade a quem não tem, mas observe que você tem que, no amor de Cristo, atribuir a autoridade a quem realmente tem.
que é Deus, na sua expressão divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que em 2023 você se fortaleça ainda mais em Cristo Jesus. Você tenha realmente esta perspectiva da boa autoridade que nos é dada por Jesus Cristo. No momento em que nós nos tornamos amigo dele. E nós nos tornamos amigos de Jesus, ele mesmo fala ali em João capítulo 5, nós nos tornamos amigos de Jesus quando nós fazemos o que ele manda. E o seu primeiro mandamento é o amor, que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, que 2023 seja um ano onde você permita que Deus, de fato, tenha toda a autoridade sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, que você permita que em 2023 o Espírito Santo seja autoridade plena sobre a sua vida, que em 2023 você tenha esta intimidade fraternal de ser amigo de Jesus Cristo, e para ser amigo dele, que você realmente permita fazer o que ele ensina, o que ele manda, o que ele coordena, como ele mesmo diz aqui em João capítulo 5. Vocês querem ser meus amigos? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente 2023, um excelente ano novo. Que nesse ano novo você renove a sua mente, o seu coração, que você restaure os princípios, os valores da ética cristã e que você, em Cristo Jesus, seja mais que vencedor, guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo ano de 2022 que se encerra. Te agradecemos pelo início de 2023, que nós temos a oportunidade de colocarmos as nossas vidas em tuas mãos, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo, nos acompanhando, sobre cada lar e cada família que eles representam. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que 2023 seja um ano em que, apesar das lutas e adversidades, nós sejamos guardados pelo Senhor e pelo seu poder. Que o Senhor permaneça conosco, nos dê da tua paz e direção, que estejamos sensíveis à tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente ano em nome de Jesus. Que em 2023 você seja em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, mais que vencedor. Feliz 2023, que os seus sonhos e projetos se realizem em nome de Jesus.